Com certeza, os dias que estamos vivendo são dias de grande conturbação. E nós nos encontramos em uma condição em estarmos às voltas com ensinamentos que afastam as pessoas da proposta salvífica do Senhor Deus para com todas as pessoas. E isto não é algo que está acontecendo somente nos dias de hoje. Isto em todo o tempo aconteceu. Lá nos princípios, lá quando o Evangelho começou a ser proclamado, já o Senhor Jesus, quando estava andando com os discípulos, ele apresenta-se-nos uma mensagem muito importante a respeito dessa situação. Quando nós nos reportamos lá no Evangelho de João, e eu estarei abrindo aqui no Evangelho de João, e lá no capítulo 15, o Senhor Jesus, ele apresenta uma alegoria, usando situação que as pessoas estavam no cotidiano acompanhando, e ele usa a ilustração da videira. E então lá no capítulo 15, ele declara: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E ele segue dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas já vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E ele segue este texto até o final do capítulo, que vai até o versículo 27. A minha atenção está voltada para um aspecto muito importante nesta manhã, e eu quero destacar, sim, como um título para esta meditação, e o título que eu quero destacar é: justificados mediante a fé em Cristo serão salvos. Eu tenho ouvido muitas argumentações nos dias que eu estou vivendo, as pessoas querendo estar alcançando uma condição de estarem na presença de Deus, e argumentam muito, produzindo muitas obras, crendo piamente que através destas obras estarão conquistando uma condição de serem recebidas por Deus, buscando então, de uma certa maneira, estarem firmados numa condição de pagarem o preço da remissão dos próprios pecados. É interessante que aquele povo, no contexto em que o Senhor Jesus estava andando por ali, estava envolvido com uma posição muito firme, legalista, de estarem cumprindo toda a lei. Eu não quero dizer que a lei seja ruim,
A lei é perfeita, a lei é proposta por Deus desde os primórdios. O povo judeu, o povo levantado por Deus, era cumpridor a extremo da lei. E era importante isso, porque o Senhor Deus, através da lei, levou o povo sendo conduzido até um ponto que seria um ponto marcante, que seria águas divisórias entre uma condição de estar na lei para fazer a vontade de Deus, em uma lei que não tirava o pecado, que não eximia, não libertava o homem do pecado, mas mostrava um caminho proposto por Deus para chegar ao cumprir a promessa de Deus, que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, vitória sobre o pecado. E então este que seria aquele divisor de águas entre o legalismo, entre a lei, e uma nova situação proposta por Deus, por amor, no derramar do presente que o ser humano não tinha condições de conquistar, salvação. Em Jesus, então, aconteceu essa divisão das águas. A lei é boa, ela mostra um caminho da pessoa estar perseverante. A lei é boa, ela levou as pessoas a estarem então perseverando na promessa de Deus, na vinda do Messias. Mas aí vem Jesus, e as pessoas estavam ainda voltadas para uma condição de legalismo, escravas da lei, buscando a salvação por obras meritórias, por cumprirem a lei, querendo ainda estar totalmente firmados numa condição de, cumprindo lei, chegar a Deus. E não estavam entendendo a proposta de Deus em Jesus. Então Jesus entra com esta mensagem: eu sou a videira verdadeira. É interessante que quando pensamos em videira, lá naquele contexto, pensamos no povo de Israel, pensamos na videira Israel, pensamos nestes que estavam firmados no Senhor Deus, nascidos pela vontade de Deus, desenvolvendo uma vida para glorificar o nome do Senhor Deus. Mas havia um problema. Estas pessoas estavam vivendo numa condição degenerando-se, afastando-se da vontade de Deus desde o início. O Senhor Deus precisou agir de maneira dura com esse povo desde o início. Eles estavam afastando-se de Deus, degenerando-se mediante a proposta de Deus, não cumprindo a proposta de Deus. E então esta lei, que era boa, maravilhosa, eles não conseguiam cumprir. Mediante esta condição, já que o Senhor sabia que o ser humano era impotente para pagar o preço dos próprios pecados, porque não conseguia viver uma vida justa, santa, separada do erro, porque o pecado estava reinando na vida deles e na vida dos que vivem hoje também. Mas o divisor de águas é Jesus. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E ele declara assim, meu Pai é o lavrador. Então o Senhor Jesus é enviado por Deus, cumprindo a promessa dada por Deus. Ele coloca o Senhor Deus como lavrador, aquele que plantou uma semente de salvação. E essa semente de salvação é Jesus. E é interessante entender que o Senhor Jesus, no versículo 2, ele declara: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Isto me arremete a uma avaliação lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E é interessante observar que esta carta aos Gálatas, ela tem sido escrita lá pelo ano 48,
até o ano 53 aproximadamente da era de Jesus. A igreja lá na Galácia já estava desenvolvendo um trabalho, os crentes estavam fervilhando, borbulhando, mas haviam os judaizantes, haviam aqueles que queriam trazer de volta os cristãos, os verdadeiros servos de Deus através de Jesus, a uma condição de estarem escravizados ainda na lei, porque estes outros que eram seguidores do legalismo, eles achavam que os crentes em Jesus, os nascidos de novo pela fé, estavam abandonando a essência proposta por Deus, e eles ainda estavam firmados no legalismo, mas eles não estavam firmados em Jesus. Eles abdicavam de crerem em Jesus, eles não queriam crer na proposta firmada em Jesus, dada por Deus, para que aquele que cresce em Jesus, tomasse posse de Jesus, verdadeiramente fosse salvo. E então o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele em toda essa carta, ele desenvolve uma mensagem que eu tenho usado como título para esta meditação e vou repetir, que é: justificados mediante a fé em Jesus Cristo, podem ser salvos. Eles queriam voltar ao legalismo, e estes que são chamados judaizantes, legalistas, lutavam contra a mensagem salvífica pura: pela graça sois salvos por meio da fé. E eles queriam que os crentes agora retornassem, e os crentes estavam sendo abalados por uma condição de legalismo. E o apóstolo Paulo, ele coloca então nessa carta, a partir do versículo 15, eu vou ler a partir do 16, sabendo que, versículo 16 do capítulo 2, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pela obra da lei nenhuma carne será justificada. O apóstolo Paulo então ele chama a atenção daquele povo crente da igreja, e ele chama a nossa atenção nos dias que estamos vivendo, para nós estarmos conscientes de que ninguém pode ser salvo simplesmente por cumprir a lei. Ninguém pode ser salvo por buscar pagar o preço dos seus próprios pecados, mas nós podemos ser salvos sim, estando em Jesus. Por isso que Jesus lá no Evangelho de João, ele declara que ele é a videira verdadeira, e ele chama a atenção para estarmos firmados nele, plantados nele, firmados na palavra dele. E os que buscam estarem vivendo, pagando o preço do próprio pecado, são como varas que não produzem frutos verdadeiros. Nesse aspecto, eu quero chamar ainda a atenção, porque as pessoas são boas, as pessoas elas têm boa consciência, elas querem fazer boas obras, mas as boas obras para conquistar salvação, ou para conquistar por meio de um sacrifício pessoal com boas obras, elas querendo alcançar estar na presença de Deus, essas obras são em vão, elas não produzem essa condição de uma nova vida em Cristo. Mas então o Senhor Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, é Ele, é nele que nós, que queremos produzir frutos dignos diante de Deus, precisamos estar firmados. Primeiro, então, eu quero destacar, precisamos estar firmados em Jesus. Aí Jesus diz: olha, pela graça sois salvos por meio da fé. É de graça, é mediante fé em Jesus que a pessoa é salva. E o Senhor Jesus, ele declara: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
estando em Jesus, a videira verdadeira, nós estamos no Pai, nós estamos nascidos de novo, nós não estamos escravos de uma lei que mostra o pecado e está impotente para salvar, mas nós estamos nascidos de novo, nós estamos tendo a oportunidade de fluir em nós e de nós a seiva maravilhosa que vem de Jesus, que é água da vida, que é realmente a vida verdadeira, que é aquele que produz uma nova condição de viver. E ao estarmos em Jesus, nascidos dele, libertos da condenação do pecado, não embaixo de uma lei que escraviza, mas embaixo da graça salvadora em Jesus, nós estamos então com uma condição de estarmos santificados, de estarmos então vivendo uma vida em Jesus, no mover do Espírito Santo, que produz realmente frutos dignos, de uma maneira nascidos esses frutos por estarmos arrependidos do pecado, por termos nascido de novo em Jesus, por estarmos firmados em Jesus, por o Espírito Santo estar agindo em nós e através de nós, estes frutos de amor resultam em bênção verdadeira na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não mais para sermos salvos, mas por estarmos salvos. Ao produzirmos frutos, isto glorifica a Deus. Não para sermos salvos, mas para glorificar o Senhor por estarmos salvos, por estarmos em Jesus, a videira verdadeira, por não estarmos separados de Jesus, por não querermos somente cumprir uma lei que ela vem lá de trás e era boa lei, para alcançarmos a condição de salvação, mas por estarmos em Jesus, libertos da condenação do pecado, libertos de uma escravidão, de cumprirmos uma lei que não produz salvação, mas agora nascidos em Jesus, produzindo frutos dignos de serem recebidos por Deus e dignos que produzem nas pessoas algo de notável, maravilhoso, que é bênção na vida das pessoas. Que coisa maravilhosa ao olharmos para esse texto. E quando o apóstolo Paulo, no versículo 20 desta carta aos Gálatas, capítulo 2, ele declara, Paulo declarando, o servo do Senhor declarando, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você quer verdadeiramente ser aceito por Deus, você precisa ser liberto de uma escravidão em que o pecado mantém você morto espiritualmente. E não adianta legalismo, não adianta cumprir normativas para atingir o objetivo de nascer de novo, de estar diante de Deus merecedor por obras do reino dos céus. Mas é importante você fazer como o apóstolo Paulo tem declarado: Senhor, já estou crucificado em Jesus Cristo. O ato que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário foi um ato remissor, estando realmente cada um de nós entendendo o que foi esse ato salvífico de Jesus feito lá na cruz do Calvário, tomarmos uma condição como o apóstolo Paulo tem tomado. Ele declarou: eu já estou crucificado em Jesus Cristo. É você entender que o Senhor Jesus morreu lá e foi crucificado no teu lugar. E quando você diz: o Senhor Jesus morreu em meu lugar, e toma posse disso, é como você está agora crucificado em Jesus, naquele sacrifício remissor, tomando posse então da vitória que Ele, Jesus, conquistou na cruz do Calvário sobre o pecado. E então Ele, Jesus, pagando o preço por mim, por você,
ao declararmos: eu já estou crucificado em Jesus, eu tomo posse de Jesus agora, como aquele que pagou o preço dos meus pecados, aí você pode declarar: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você mortificou a lei está morta para você, mas a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o presente de Jesus para você, é o que vai resultar em você uma nova vida. Obras maravilhosas estarão acontecendo através da nova vida que você conquista em Jesus, e essas obras fazem a diferença diante de Deus, porque isso é anotado por Deus, e você vai receber lá nos céus, não pelas obras, mas pelo presente que Deus te deu em Jesus, uma nova vida, um galardão especial. Sabem, queridos, o apóstolo Paulo, ele declara assim: agora vivo na carne, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. De quem? Do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Não adianta boa intenção, querendo pagar o preço pela condenação do pecado, porque a condenação do pecado é morte espiritual, e só se paga o preço pelos pecados com a morte espiritual. Não tem jeito. Mas o Senhor Jesus morreu e Ele pagou o preço por nossos pecados. E o preço que Jesus pagou por nossos pecados, Ele morrendo, é o único caminho para termos a condição de estarmos libertos da condenação do nosso pecado. E então eu tenho Jesus como meu Salvador pessoal. Eu posso declarar, como o apóstolo Paulo: já estou crucificado em Jesus Cristo. Ele morreu por mim, e você também pode. E então, nesta manhã tão maravilhosa, nesse tempo que você ouve esta palavra que não é minha, é de Deus, tome posse de Jesus. Não fique escravizado por uma lei que mostra o pecado, não fique querendo pagar o preço por seus pecados. O único preço que foi pago, e é suficiente, é o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Da mesma maneira como acontecia naquele contexto, acontece hoje. Há muitos que estão querendo levar pessoas a estarem voltando a uma condição do legalismo, assim como os judeus queriam arrastar os cristãos para o legalismo, para virem os cristãos a estarem vivenciando uma condição de lei para buscarem estarem na presença de Deus. Jesus é que nos leva a uma condição de sentirmos-nos nascidos de novo. Por isso que ele declarou, e eu aceito a declaração de Jesus: quem está em mim, disse Jesus, nova criatura é. Se você está em Jesus, você é uma nova criatura. E ele declara: as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Eu sou o cumpridor das leis normais, naturais, que regem a condição de uma vivência ética. Mas eu não cumpro leis para pagar o preço dos meus pecados, porque o preço dos meus pecados Jesus já pagou. Tome posse disso nesta manhã. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, e realmente você vai ter certeza desta salvação. E ele, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, ele declara, versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em nome de Jesus, o Senhor Deus nos atende. Em nome de Jesus, a glória de Deus se manifesta através de todos aqueles que são nascidos de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai,
que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, diz o Senhor Jesus. Seja verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Amém? Ao Senhor seja toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.